Bom dia a todos. É, esse vídeo que eu estou falando aqui sobre essa Raja Yoga, a meditação dessa Raja Yoga. Essa Raja Yoga é baseada na meditação. Foi fundada por Shri Mataji Nirmala Devi em 1970. Mas quem é Shri Mataji que fundou essa Raja Yoga? Shri Mataji é o Espírito Santo. É o Espírito Santo foi falado na Bíblia por Jesus Cristo. Por quê? O Espírito Santo ele é um poder feminino, um poder de Deus. É um poder que os apóstolos chamavam de sabedoria ou sofia. É o poder de Deus. São os aspectos de Deus. Deus está no céu, Deus é nosso Pai. E Deus é Deus, Deus criou o mundo. E depois, as pessoas acreditavam em Deus, seguiam Deus no Antigo Testamento, na Bíblia, na Índia, em todo lugar. As pessoas têm fé em Deus. Deus é um só. Mas Deus tem seu aspecto também, de trindade. Deus é uma trindade. Então nós temos Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Por que Jesus é o Filho de Deus? Porque ele é um ser humano, ele manifesta as qualidades do Filho de Deus, que está no céu. Jesus Cristo está na terra. Esteve na terra e está no céu também agora junto com Deus, mas também está na terra junto com as pessoas, junto com cada um de nós. E o Espírito Santo, é muito interessante a gente falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus, é a energia de Deus. É o poder materno de Deus, maternal. O poder de mãe. E esse poder se manifesta nas pessoas. Se manifesta nas pessoas. Em todo mundo. Mas Shri Mataji é uma pessoa, um ser humano. Que esse poder do Espírito Santo se manifesta em Shri Mataji completamente. De forma completa. O Espírito Santo se manifesta em Shri Mataji mais do que se manifestava nas pessoas do passado, naqueles santos que viveram no passado. Tantos santos que viveram no passado, tantas pessoas que eram iluminadas que viveram no passado, que tinham uma manifestação do Espírito Santo em si. Jesus Cristo também é uma personalidade que é característica por ser filho de Deus, está unido com o Espírito Santo, né? E você vai ver o Espírito Santo no comportamento de Cristo, em tudo que Cristo fez. Shri Mataji, ela nasceu numa família cristã, na Índia, no centro da Índia. Ela nasceu em 1923, na Índia. É uma pessoa divina, é uma encarnação divina. Shri Mataji é o Espírito Santo. Shri Mataji manifesta o Espírito Santo em todas as características completas. Por Shri Mataji ser mãe, ser a mãe divina, ser mãe de todas as pessoas, de todos os praticantes de meditação, de yoga. E a palavra yoga significa união com Deus. De todos aqueles que são santos, todos aqueles que são profetas,
Shrimatas é um ser humano que manifesta em si o poder do Espírito Santo no comportamento, nas palavras, e também nas vibrações, porque o Espírito Santo, ele desce sobre a cabeça das pessoas em forma de língua de fogo. Os apóstolos, né? Desce no alto da cabeça. Línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça dos apóstolos. Então esse é o poder do Espírito Santo. Se manifesta no alto da cabeça. E as pessoas começam a desenvolver características de santidade que fica no cérebro, nessa parte aqui. Nessa parte superior do cérebro, que nós chamamos de Sahasrara, que é o 7º chakra. O Sahasrara, chakra divino que nós temos no cérebro, no alto da cabeça. É aí que o Espírito Santo se manifesta. É o poder de Deus se manifestando plenamente. E se manifesta em Shrimatas plenamente. E o poder de Deus, ele entra pelo cérebro. Depois ele sai pelas mãos, pelos pés, pelas palavras. O corpo todo manifesta os poderes de Deus. Porque existe santidade na pessoa, no comportamento da pessoa. Existe santidade. Então, quando uma pessoa está com o Espírito Santo, ou tem o Espírito Santo, essa pessoa tem santidade. A santidade é a plenitude. Shrimatas é uma pessoa de total santidade. E o Espírito Santo é o poder maternal. Porque se no início havia Deus, somente Deus, e depois Deus cria o céu e a terra. Deus criou com o poder de Deus. E esse poder de Deus é o Espírito Santo, que cria todas as coisas. Mas esse poder de Deus é um poder maternal. O poder de criar é uma coisa maternal. É o aspecto maternal de criar as coisas. Porque a mãe vai cuidar dos filhos. Então todos nós somos filhos da Mãe Divina. E tudo que existe no universo é filho da Mãe Divina. Porque no início havia somente Deus. E Deus teve um desejo de contemplar a si mesmo. Então, a partir desse momento, surgiu o poder de Deus, que estava dentro de Deus. E esse poder de Deus é o Espírito Santo. E é igual a Deus, semelhante a Deus. Mas esse poder de Deus é o poder maternal, porque é o poder criador. É o poder maternal. É mãe que cria, porque se você tem o pai, quer ter o filho, mas existe a mãe. A mãe é que vai criar o filho, que vai gerar o filho dentro de si. Então o aspecto é esse. A mãe ser aquela que gera o próprio universo, cria o próprio universo. E depois, esse poder de Deus vai se manifestar no universo, nós chamamos de Virata. O universo todo. O poder de Deus se manifesta no universo. Deus está presente no universo, Deus está fora do universo e também está dentro do universo. E o poder de Deus é que cria o universo. O poder de Deus é a mãe do universo. Isso que eu estou dizendo. A mãe divina. Isso que eu estou dizendo. É a mãe divina, que é mãe do universo. Mas quem é a mãe divina? Quem é a pessoa que é a mãe divina? A mãe divina é a pessoa que manifesta a plenitude do ser humano, o ser humano completo, o ser humano perfeito, o ser humano ideal, o ser humano com a sua plenitude, com as suas características humanas completas. Shrimatas manifesta todas essas características humanas, divinas, completas. Shrimata é um ser humano completo. O ser humano é uma alma realizada completa. É um ser humano que nasceu
com essas características, emitindo pelo cérebro, pelo alto da cabeça, já emitindo esse poder divino, que é o Espírito Santo, e que nós chamamos de Kundalini na tradição da Índia. Sobre a Kundalini é o Espírito Santo, a Kundalini é a santidade, a Kundalini é a mãe de todas as pessoas, de todos os seres possuem a Kundalini. Todas as pessoas têm Kundalini, todos os seres, todos os animais, as plantas, o reino mineral, o reino vegetal, tudo possui a Kundalini. A Mãe Terra possui Kundalini, os planetas possuem a Kundalini, e os planetas e as estrelas, tudo possui o poder da Kundalini em si. Esse poder de Deus, que é um poder cheio de amor, é um poder completo, é um poder capaz de criar todas as coisas e fazer a vontade de Deus. Porque Deus, por si só, ele manifesta amor puramente. Mas é o amor que vai em direção ao universo que é criado. Ou se não houver universo, é o amor que existe em si, por si só. Porque o universo ele é de 3 dimensões que nós conhecemos, é claro. É claro que o universo é mais complexo, ele tem mais de 3 dimensões. Ele pode chegar a ter 14 dimensões. São aspectos diferentes e sutis do universo. E também de difícil compreensão para nós. Mas o poder de Deus vai em direção ao universo, se manifesta no universo. E o Espírito Santo é o poder de Deus, né? Então, você pode falar, a comparação seria o Sol e o raio do Sol. Eles são semelhantes, porque o Sol, ele tem em si o poder, mas é o raio do Sol que sai do Sol, que vai em direção aos planetas, às estrelas, e à Terra, e às pessoas, e à vida, e a tudo. Então, o raio do Sol seria semelhante ao poder do Sol. Da mesma forma que o Espírito Santo é o poder de Deus. E depois de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, pelo que a gente fala e sabe. Mas Jesus Cristo é o Verbo de Deus. É a palavra de Deus. É o Verbo, é o Logos. Jesus Cristo é aquele ser humano que encarna o Verbo. O Verbo é a palavra de Deus que está no universo. Mas essa palavra se torna ser humano. Daí é Jesus Cristo, o ser humano que manifesta as qualidades de Jesus Cristo, as qualidades de Filho de Deus, o aspecto de Filho de Deus. E nós, que somos pessoas, nós também podemos nos tornarmos filhos de Deus. Na verdade, somos filhos de Deus, esse é um ponto. Mas nós temos que manifestar as qualidades do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos que manifestar as qualidades de Jesus em nós. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos a Mãe Divina. Eu falei, Shri Mataji é um ser humano e que ela é a Mãe Divina. Ela é a Mãe. Ela é um ser humano que manifesta o Espírito Santo em si, né? Enquanto que Jesus Cristo, ele é aquele que manifesta em si o Espírito Santo também, mas o aspecto da sua vida, o aspecto de filho de Deus e aspecto de modelo para nós. Porque existe uma diferença entre Deus e entre Jesus e entre o Espírito Santo. Existe uma pequena diferença, apesar de estarem juntos, unidos, em si só, e juntamente com os anjos que estão unidos a Deus também. Os anjos verdadeiros, os anjos do bem, eles são poderes de Deus, manifestações do poder de Deus. Mas, primeiramente, está Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele é o Verbo, e ele é aquele que manifesta o som, porque o verbo é o som, é a palavra. Quando o universo foi criado, se ele foi criado primeiramente em 2 dimensões, porque se ele primeiramente ele havia Deus,
Então só havia uma dimensão. E a partir do momento que há o Espírito Santo, que é a mãe divina, passa a ter duas dimensões. E quando chega o momento em que acontece o som, né? O som, que é o som foi on. Quando o universo foi criado, ele produziu um som. O som foi on. Ele foi criado e houve uma espécie de uma explosão. Uma explosão. E produziu um som, e o som é on. Né? Mas esse som on ele é complexo, porque ele tem a letra A, a letra U e a letra M. São 3 letras. E se escreve on. E como que se diz? O que tem a ver essas 3 letras? Porque uma letra é o futuro, né? A outra letra é o passado e a outra letra é o presente. Então, passado, presente e futuro. Com essas 3 letras a gente constrói o tempo, espaço, com passado, presente e futuro. Porque existe um movimento da energia do universo, né? Então, o A, o U e o M. A, U e M, que se pronuncia ON. Porque quando elas estão juntas, o som é o ON. E o universo produz esse som do ON, que está nas distâncias ou nos confins do universo, que esse som está lá. E o universo continua se expandindo. É a criação de Deus e tudo é assim. Esse é um aspecto complexo para ser falado, né? Mas, como eu disse, Shri Mataji, ela é a encarnação do Espírito Santo. Ela tem um aspecto maternal. E eu posso dizer a mesma coisa sobre a mãe de Cristo, a Virgem Maria, porque ela também tem um aspecto maternal. Então, ela também é uma encarnação do Espírito Santo. Ela é um aspecto do Espírito Santo. Mas é claro que a mãe de Jesus Cristo, né, a Virgem Maria, ela é virgem e ela deu à luz ao Filho de Deus por um milagre de Deus, por um fenômeno de Deus, um fenômeno sobrenatural. Então, a Virgem Maria ela tem os aspectos divinos porque ela também é a mãe divina. E a Bíblia fala que a mãe de Cristo ela é cheia do Espírito Santo. Ela é a melhor entre as mulheres. Então, ela é o próprio Espírito Santo. É isso que eu quero dizer para vocês. Que a mãe de Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo, porque ela é mãe de Cristo. Ela é o Espírito Santo. Ela é a manifestação do Espírito Santo. É claro que no decorrer da história, eles diminuíram a figura da mãe de Cristo, da Maria, Virgem Maria. A própria palavra Maria significa aquela que vem do mar, nasce no mar. Aquela que chegou do mar. Nós sabemos que aquela que nasce no mar é a própria deusa Lakshmi, que nós chamamos de deusa. A deusa Lakshmi, ela nasceu no mar primordial, no mar inicial do mundo, do universo. Ela surgiu. Ela tem os seus aspectos divinos. E a mãe de Cristo tem esses aspectos divinos. Então, a mãe divina, ela nasceu na Terra muitas vezes, teve várias encarnações, teve 9 encarnações da mãe divina na Terra. Essas encarnações são importantes para nós. É claro que existem 9 encarnações que são importantes. Existem outras encarnações da Mãe Divina também, que são no aspecto de Shakti, de poder. Shakti, no caso, quando ela nasce ao lado de uma manifestação de Deus, de uma encarnação de Deus, uma pessoa que manifesta uma característica de Deus, um aspecto de Deus. São encarnações divinas. Então, se trata, o Deus é o mesmo, e a deusa também é a mesma, e o Espírito de Deus também é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. O que é diferente é a época em que acontece, a situação em que acontece, o contexto histórico, social, e depois com isso desenvolve-se uma religião no mundo.
uma religião no mundo. E as pessoas começam a compreender que a deusa é a mãe divina, e a deusa é a manifestação do poder de Deus, é a Shakti, poder de Deus. Existem várias encarnações da mãe divina, os seus aspectos divinos. E Shri Mataji é uma encarnação da mãe divina, e é a última encarnação da mãe divina. E a encarnação com as características primordiais, da Shakti primordial, da mãe primordial. Então, por isso, Shri Mataji, por ser a encarnação da mãe divina e ser um momento especial, Shri Mataji tem o poder de elevar a Kundalini das pessoas, que sobe pela coluna vertebral, do osso sacro até a fontanela, o alto do cérebro, da cabeça. No alto do nosso cérebro, a Kundalini chega, e quando chega ali, se encontra com o poder de Deus que está acima do cérebro, que é a graça de Deus. Então, esse momento é o momento do despertar da Kundalini, o momento da realização do Si. Shri Mataji é a pessoa que tem essa capacidade de elevar a Kundalini das pessoas até o cérebro. Então, Shri Mataji é o Espírito Santo, porque Shri Mataji tem esse poder. E outra pessoa não tem. Outras pessoas do passado, que viveram no passado, que eram pessoas iluminadas, pessoas santas, eles não manifestaram esse poder no passado. Isso aconteceu na história. Jesus Cristo, ele, por ser ele o Filho de Deus, ele deu o Espírito Santo para alguns dos seus seguidores, os 12 apóstolos que estavam ali, orando em secreto, e mais algumas outras pessoas que estavam ali junto com os apóstolos, porque os apóstolos não eram só 12 homens, mas tinham as esposas, os filhos. Seguidores de Jesus não eram somente 12 homens, conforme a gente vê no quadro. Tinha as esposas que estavam ali, orando junto. As crianças, os filhos, eles começaram a falar línguas estrangeiras, línguas que todos compreendiam. Está escrito isso no Atos dos Apóstolos. Eles falavam línguas que todos compreendiam, de qualquer nação. Eram línguas estrangeiras, né? Eles estavam falando, todos compreenderam, porque eles receberam o Espírito Santo. E nesse receber do Espírito Santo é a graça de Deus que entra no cérebro. Cristo fala, para você chegar a Deus, você precisa chegar até ir. Eu sou o caminho, ninguém chega a Deus se não for por mim, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Por que Cristo falou isso? Porque Cristo também está no nosso cérebro. Cristo está no nosso cérebro. Está na nossa testa, no nosso ágnea. Está dentro do nosso cérebro. E quando a Kundalini sobe pela coluna vertebral, ela passa pelo nosso coração. O nosso espírito está dentro do nosso coração. E a Kundalini, que é a nossa mãe divina, ela leva o nosso espírito até o cérebro. Mas ela atravessa essa parte aqui da testa, do ágnea. E é nessa parte que Cristo está. E por incrível que pareça, Cristo está crucificado, não numa madeira lá no Calvário, mas Cristo está crucificado na testa da gente. Porque existe uma cruz dentro do nosso cérebro, né? As pessoas sabem disso. Os cientistas que abriram o cérebro sabem que existe uma cruz nessa parte da testa aqui. Porque o olho, os olhos... Então, Jesus Cristo está nos nossos olhos. E os nossos olhos, como o olho do lado esquerdo, é ligado na parte direita do cérebro. E o olho do lado direito é ligado na parte esquerda do cérebro. Os nervos dos olhos. E Cristo fica nessa parte do cérebro, onde une as duas partes do cérebro, onde existe esse cruzamento, existe uma cruz aí, e onde está Jesus Cristo aí. Então, para você chegar até Deus, que está acima dos olhos, está no cérebro, porque o cérebro é a casa de Deus. A casa de Deus é o reino de Deus, a casa de Deus é no cérebro, é acima
acima dos olhos, né? O reino do céu não está lá em cima das nuvens e nem em outro planeta. O reino do céu está no nosso cérebro, começa no nosso cérebro e vai a 1 centímetro acima do nosso cérebro. Está tudo aqui no nosso cérebro, nessa parte aqui da cabeça. O reino do céu está aí. Então, chegar até o reino do céu, aparentemente é simples. É você superar todos os obstáculos que existem no seu corpo e elevar a sua Kundalini, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo subindo pela sua coluna vertebral e chegar até o cérebro. Quando chegou aqui, atravessa os olhos, porque Cristo está nos olhos. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Cristo está nos olhos. Então, é preciso que a Kundalini atravesse os olhos. A Kundalini atravessa os seus olhos. E daí, você chega até o cérebro. Aí você recebe a graça de Deus. É a graça de Deus. É a iluminação. É o Nirvana. Essa palavra, o que quer dizer Nirvana? Palavra. Nirvana significa soprar. Nirvana significa soprar. Deus, o poder de Deus está soprando na nossa cabeça. Ele sopra na nossa cabeça e entra para o nosso corpo. E atravessa o nosso corpo e sai pelos nossos chakras, que são os nossos órgãos, coração, o pulmão, o fígado, a garganta, as cordas vocais, os nossos olhos, depois os rins, todos os órgãos do nosso corpo, eles são sagrados. Eles são os pontos em que as nossas mãos também, nossas mãos e nossos pés, nosso corpo transmite o sopro de Deus. Mas isso acontece quando a gente está totalmente vazio, semelhante a uma flauta. A flauta é vazia. Daí, o Senhor Krishna, ele toca uma flauta. Ele sopra por dentro da flauta. Então o som sai, e com isso sai a música. O som e a música. Olha só que interessante. O som e a música. Então nós precisamos estar limpos por dentro. Então o Nirvana é isso. É o soprar. Você está vivendo uma vida em que você é tão livre, tão espontâneo, que Deus está soprando o tempo todo no seu cérebro. E o poder de Deus está saindo do seu corpo, das suas mãos, dos seus olhos, da sua boca. Tudo que você fala é puro, porque veio de Deus, né? Mas para chegar nesse processo de você se unir com Deus, você precisa da ajuda do Espírito Santo, e é Shemata. É claro que nós precisamos da ajuda de Cristo, que há 2000 anos atrás, ele pegou o pecado do mundo. Tem uma explicação para isso, né? Ele pegou o pecado do mundo, colocou na cruz e levou até a cruz. E foi crucificado. Daí ele morreu e ressuscitou com facilidade. Porque ele não tinha nenhum pecado. O pecado que levou não era dele. Era o pecado do mundo. Era o pecado das pessoas. Tem toda uma explicação sobre esse assunto. A crucificação de Jesus Cristo, por que Cristo foi crucificado, e o pecado do mundo que ele levou. O pecado do mundo da época, do passado, daquele momento presente, e também do futuro. Ele levou o pecado do mundo. E ele perdoou o pecado do mundo. E quando ele perdoou o pecado do mundo, as pessoas foram perdoadas do pecado e Cristo ressuscitou. Então, a partir do momento em que você procura se unir a Cristo, reconhecer que Cristo é seu Senhor, seu Mestre, reconhecer que Cristo é Filho de Deus, reconhecer que Cristo é o seu Salvador, que Cristo é o seu exemplo, essa palavra. Cristo é o exemplo de vida para você. Por isso também é falado, né? Você tem que seguir o exemplo de Cristo.
Não no sentido de você ter que se sacrificar, mas no sentido que você tem que ter a capacidade de perdoar o mundo, a capacidade de perdoar as pessoas, a capacidade de ter compaixão pelo mundo e de fazer o bem pelas pessoas e deixar de lado todas as coisas, qualquer tipo de apego, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de ego, qualquer tipo de condicionamento, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de pecado. Você deixa tudo de lado e você se espelha em Cristo. Então é nesse momento que você perdoa todo mundo, é que você consegue atravessar essa parte do cérebro, parte frontal do cérebro, chegar na parte da fontanela no cérebro, onde está o Espírito Santo de Deus, que desce até o seu cérebro. Esse Espírito Santo de Deus que está aí. E daí você vai encontrar com o Espírito Santo no seu cérebro. E depois você vai subir, junto com a sua Kundalini, até acima do cérebro, nesse sétimo chakra, Sahasrara. E você chega até, você sobe acima do cérebro, onde está o Virata. O Virata é o universo, é o cosmos. Você encontra Deus no Virata. Você encontra Deus no cosmos, no universo. Mas você precisa da ajuda de Cristo, está na sua testa, nos seus olhos. Você precisa passar por Cristo. Você precisa da ajuda do Espírito Santo, que está no seu cérebro, no seu Sahasrara, no alto da cabeça, no seu cérebro. O Espírito Santo é Shrimatas. Daí você vai chegar até o alto da sua cabeça. Você vai chegar até o seu, né, até o Virata, onde está o universo, está o cosmos, onde Deus está presente e todas as qualidades, as virtudes estão presentes. E você começa a se tornar puro, santo. Gradualmente, você vai crescendo. Porque a graça de Deus entra no seu cérebro e se espalha pelo seu corpo. Então, você vai se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa santa, uma pessoa pura. Esse é o processo de santificação. Esse é o processo de Sahaja. Sahaja Yoga. Sahaja Yoga é que você se une com Deus. A palavra Yoga significa união. Sahaja é uma união, está com Deus, uma união pura, uma união espontânea, uma união nascida com você. Isso é Sahaja Yoga. Como eu falei, Shrimatas, que trouxe a Sahaja Yoga para nós, Shrimatas é o Espírito Santo. Embora a Sahaja Yoga já tenha sido falada por muitas pessoas lá do século III, existiam santos que falavam sobre a Sahaja Yoga, que eles queriam meditar e praticar a Sahaja Yoga lá naqueles tempos, no século III, eles vão falar essa palavra Sahaja Yoga. E também antes do século III, outras pessoas também falavam, alguns apóstolos de Jesus que foram viver também na Caxemira, que foram viver também na Índia. Eles também falavam sobre essa vida espontânea, em que o Espírito Santo vai se manifestando na sua vida gradualmente e você vai se tornando puro, santo, autêntico, autônomo e uma pessoa completa, plena, cheia de felicidade, de alegria. E você vai atingindo os estados de meditação profunda, Nirvichara, Nirananda, né? Felicidade completa, Nirvikalpa, consciência pura, sem nenhuma dúvida, sem nenhum pensamento. Tá? Você fica totalmente puro, totalmente sem pensamento, totalmente consciente de si mesmo, consciente da realidade, e sentindo a presença espontânea de Deus que se manifesta em você espontaneamente, naturalmente. Seu comportamento é puro, sua voz é pura, sua palavra, seus olhos, sua vida, tudo na sua vida, tudo é puro, tudo é completo, tudo é santidade. Você vive uma vida de santidade. Então isso é essa Raja Yoga antiga, foi ensinada pelos grandes santos do passado. Essa Raja Yoga foi ensinada pelos santos
também do século XIX, e também que é ensinado por Shri Mataji, que é o próprio Espírito Santo, que é a própria Mãe Divina que se manifestou na Terra, se encarnou na Terra, de forma humana. Então, essa mensagem, agradeço muito a atenção de vocês. Peço que Deus abençoe todos vocês, que todos vocês possam compreender todas essas palavras que estou dizendo. Muito obrigado. Jai Shri Mata.